Olá, tudo bem? Eu vim responder uma questão teórica de história que aparece bastante sobre a escravização de indígenas, né, durante o século XVI. E, primeiro, para responder isso, eu acho que é bom fazer uma introdução falando de que os processos dentro da história, eles têm que ser entendidos justamente como isso, né, como processos. Quase nunca uma determinação tem apenas um motivo, um fator. Então, um conjunto de fatores aí que a gente pode observar. E nessa questão da proibição da escravidão indígena, podemos afirmar que o maior dos fatores, aquele que é mais determinante, é sim o lucro que era trazido à coroa portuguesa, na época, pelo monopólio da venda de escravizados africanos dentro do Brasil. É claro que com isso eles conseguiam concentrar muito mais recursos, só que a ação dos jesuítas também é importante nesse contexto, né? Eles partiam muito da ideia do São Tomás de Aquino de que é possível a conversão, né? Já que todo ser humano seria capaz da racionalidade, todo ser humano seria possível converter. Então, dentro dessa premissa, eles começaram a conversão dos indígenas, né? Nesse sentido, a força dos jesuítas concordou, vamos dizer assim, com a intenção da coroa. Era bom que eles tivessem esse argumento também, né? Porque era um argumento não só econômico, mas também um argumento religioso, de sentido da conversão. E toda a colonização do Brasil, a gente tem que pensar isso. Tem questões econômicas, mas também tem questões culturais que envolvem aí a religiosidade e essa tentativa, então, de expansão do cristianismo numa época em que estava tendo reformas religiosas, né? Então, o aparecimento do protestantismo, a resposta da Igreja Católica, inclusive com a criação da Companhia de Jesus, né, da qual os jesuítas fazem parte. Então, tudo isso faz com que tenha essa situação para a coroa portuguesa deles poderem monopolizar a venda de escravizados e ter o apoio dos jesuítas nessa proibição da escravidão indígena. Mas é bom lembrar que em algumas regiões do Brasil, principalmente a região sudeste ali, ainda era recorrente essa escravização, né, dos indígenas, até porque tinha esse entendimento de que se ele não se convertesse, se ele agisse violentamente, não quisesse se converter, ele poderia ser escravizado. Então, por mais que fosse uma indicação, por mais que a coroa lucrasse com esse comércio de escravizados africanos, mesmo assim, esse tipo de escravidão continuou. Eu espero ter respondido a dúvida. Até mais.